Falando da faixa, das faixas, aliás, exclusivas de ônibus que são liberadas para motociclistas em Teresina. Assunto, inclusive, Vitor, que foi discutido ontem. Nós falamos sobre isso ontem com uma das medidas já imediatas do prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Né? É isso, Douglas. A gente já vinha falando isso porque foi uma promessa do próprio prefeito Silvio Mendes que ia ter essa liberação dessas faixas e isso já está em vigor, o efeito imediato. As faixas de ônibus na capital, né, as faixas exclusivas para ônibus na capital, que tem nas principais avenidas aqui da nossa cidade, elas estão então liberadas para os motociclistas, né? As faixas elas eram liberadas para o ônibus e para os táxis, que também se encaixam como transporte público, e agora os motociclistas também estão liberados para utilizá-las. A ideia do prefeito Silvio Mendes, como ele já havia falado anteriormente, é que como agora os motociclistas eles não têm mais que estar diretamente disputando espaço com os carros, né? Eles vão ter um espaço um pouco mais exclusivo para eles. Vão ter aí então uma diminuição nos acidentes e isso vai trazer também uma diminuição na questão dos gastos com saúde, né? Porque sempre que há um acidente com motociclista é levado para o Hospital de Urgências de Teresina. Lá no Hospital de Urgências de Teresina ele precisa ter um atendimento, precisa ter um medicamento, precisa ter tudo isso e aí acaba fazendo com que esses motociclistas precisem então ter um investimento maior em saúde para esse tipo de tratamento. Então a ideia é essa. A ideia é que com a liberação das faixas de uso exclusivo de ônibus para os motociclistas, diminuam os acidentes e diminuam também os riscos, aliás, os prejuízos, né, o investimento em saúde pública em caso de acidente. E Douglas, aproveitando que a gente está falando aqui de trânsito com as faixas de ônibus aí indo para os motociclistas, a gente tem também uma notícia ruim, que é o IPVA, né? A gente é obrigação de pagar, mas a gente tem que trazer também essas informações, porque a partir de agora, né, a partir do dia 1º de janeiro, já a partir de ontem, os boletos para pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos, né, automotores, ele já está disponível para nós que somos aqui do Piauí, que temos que fazer esse pagamento para o governo do estado. Os boletos estão disponíveis no site da Cefaz, da Secretaria de Fazenda do Piauí. Então vai lá, coloca a placa do veículo, o Renavan, e consegue ter o acesso então para o pagamento do IPVA. Lembrando que o IPVA ele tem pagamentos que podem ter descontos de 15%, 10%, caso sejam pagos aí até a primeira data, que vai até o final de janeiro, ou até a segunda data, que vai até o final de fevereiro, e também ele pode ser pago parceladamente, né, em 3 parcelas aí, a partir de janeiro, fevereiro e março, aí na questão do IPVA. E um terceiro ponto ainda, também falando sobre trânsito, rapidinho, é que o DPVAT, que estava aí sob risco de voltar e de ter mais esse valor aí de seguro obrigatório que seria pago, o DPVAT ele não vai voltar, foi aí sancionado a lei pelo presidente Lula após um acordo também com a Câmara Federal. Então a gente tem que pagar o IPVA, mas não precisa pagar o DPVAT porque não houve esse retorno.